Mas aí é o seguinte, cara, a gente não tem como começar hoje o programa sem o resultado mais expressivo da história do Brasileirão por pontos corridos. E mesmo englobando todas as fórmulas de disputa do brasileiro, quando o brasileiro tinha 150 times, divididos em módulo amarelo, módulo verde, módulo azul, módulo cor-de-rosa, módulo roxo, taça de ouro, taça de prata, poucas vezes a gente teve resultados semelhantes. Nos pontos corridos nunca tivemos. A última vez que a gente teve um resultado assim, mais ou menos parecido, foi em 84, que o Vasco tinha vencido a Tunaluso por 9-0. Desde 84. A gente teve algumas goleadas próximas dessa aí, na história dos pontos corridos. O São Paulo já venceu o Paysandu por 7-0. O Goiás já venceu o Juventude por 7-0. O Cruzeiro já venceu o Bahia por 7-0. 7-1 a gente teve alguns. O Santos mesmo tomou 2 7-1. Do Inter e do Corinthians. Fluminense já meteu 7-1 no Juventude. Grêmio já meteu 7-1 no Figueirense. A gente já teve alguns. Alguns. Mas esse 8-0 foi o maior placar da história dos pontos corridos. E assim, um placar evidente, né? Que quando chega num número desse, não tem nem como debater. Não tem. Não tem como debater. Não tem. O Flamengo foi avassalador. Impiedoso. Não teve perdão, cara. Não teve, assim, um momento que o Flamengo pensou, escuta, vamos tirar o pé um pouquinho? Não teve, cara. E o começo de jogo, com 3 minutos já tava 2-0. E aquele começo de segundo tempo, uma maluquice, cara. Evidente que a gente pegou aqui, nessa fotografia do jogo de ontem, times dos extremos, né? A gente pegou um time que luta pelo título, é um dos grandes favoritos, contra um time que vai lutar pra não cair. Que já tinha mudado de treinador na temporada e tal, mas mesmo assim chama muita atenção. E acho que as duas pontas têm que ser analisadas com calma. Porque vai se desenhando um Flamengo muito especial. E eu não quero aqui começar a falar de 2019. Não é isso. Não é isso. Mas o que a gente está vendo ser construído ali no Flamengo, com o Felipe Luiz, é um negócio muito sério. E não tô nem falando só do campo. Tô falando de todo o entorno. De tudo que o Flamengo vem arrecadando, de como parou lá atrás para poder se reorganizar. Parabéns, Eduardo Bandeira de Melo, que deveria ter uma estátua lá na Gávea. E aí um trabalho muito bacana, cara, que começa com um ídolo do clube, um cara que até outro dia estava em campo, um cara diferenciado, que para poder começar o seu trabalho como treinador no time principal, passou pela base, se preparou, tinha um amparo para poder começar sua trajetória. E tem opções que são fantásticas, né? Se a gente parar, e não vamos parar agora só por questão de tempo, mas se a gente parar para ver os jogadores do Flamengo que não são titulares, é um negócio assustador. Tá aí o Pedro na foto, que não é titular absoluto. Aliás, outro dia teve problema com o treinador puxou a orelha dele e vi muita gente criticando.
Será que o Pedro estaria jogando essa bola se não tivesse tido o puxão de orelha público do Felipe Luiz outro dia? Será? Não sei. Não sei, tô jogando a pergunta pra vocês. Felipe Luiz ali naquele momento, e muita gente criticou o Felipe. E eu acho que vale o debate. Pô, será que ele expôs demais? Eu entendo que se ele chegou naquele ponto, é porque ele entendeu que não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. E o jogador pode e deve ser cobrado. E não foi um negócio ali sacana. Foi um negócio na bola. Falou, olha, a semana não foi legal, não foi bacana, tô decepcionado. É que a gente tá acostumado com um meio que, não pode ser criticado, não pode cobrar. Essa cobrança aí, tentou internamente, não deu, tentou ali, não deu. Pô, cara, eu preciso, porque eu tô sendo cobrado. Por que ele não é titular, por que ele não tá jogando, eu preciso explicar também. Na bola, velho, na bola, tudo certo. Pra galera que adora falar de mimimi, é muito mimimi não poder cobrar. Dessa forma tá tudo certo. Tá tudo certo. O que ele fez ontem, o gol do Pedro ontem, com o elástico, é um gol antológico. Antológico. Do jeito que ele domina, ele já... Cara, um golaço pra entrar pra história do Campeonato Brasileiro. Um Flamengo que vem se desenhando assim, ó, futebol, gente. É um negócio que, por essas e outras, que ele é maravilhoso. Pode ser que o Flamengo não seja campeão brasileiro. Pode ser que o Flamengo caia nas quartas de final da Libertadores, na semi. Caiu nas oitavas da Copa do Brasil. Não era prioridade, a gente sabe. Mas caiu. Porque o futebol é assim. Pode acontecer. Pode acontecer. Do Palmeiras ser campeão, do Cruzeiro ser campeão, do Bahia ser campeão, enfim. Pode acontecer na Libertadores, do Palmeiras ser campeão, do Estudiantes ser campeão. O River ontem tomou um gol de empate lá, o Galhardo ficou chateado no final do jogo. O São Paulo ser campeão, LDU, sei lá. Pode acontecer, porque assim é o futebol. Mas o que o Flamengo está construindo é pra ficar aí brigando no topo por muito tempo. Muito tempo. Parabéns ao Flamengo, que jogou e encantou. Porque não tirou o pé. Talvez até tenha tirado um pouquinho. Porque de repente cabia mais. Mas fez o suficiente, cara. E muito mais do que o suficiente. E do outro lado, cara, um Vitória preocupante. Ontem caiu o Carille. É o segundo treinador demitido do Vitória no campeonato. E, cara, quando acontece esse tipo de coisa, a gente sabe que não dá pra passar em branco uma goleada dessa. Não dá. Não dá. Evidente que o Carille tinha que cair. Não tinha outro jeito. O Carille, até quando ele chega no Vitória, parece que vai fazer ali o feijão com arroz, trancar a casinha e fazer os pontos necessários para permanecer na Série A. Mas dos 9 jogos, só teve aquela vitória surpreendente contra o Red Bull Bragantino, que depois também perdeu de todo mundo, né? Perdeu de todo mundo o Red Bull Bragantino, mas naquele momento foi uma vitória até inesperada. Só que dos 9 jogos, só ganhou aquele. 5 empates e 3 derrotas. E o Fábio Carille foi demitido, é mais um treinador demitido no Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí, cara, tem algumas derrotas que não dá pra segurar mesmo, né? Que não dá. E agora, João, a lista
15 trocas de treinador em 21 rodadas. O Carille cai do Vitória. Na ordem de trás pra frente aqui. O Kleber Xavier tinha caído do Santos. O Tencate tinha caído do Juventude. O Vojvoda tinha caído do Fortaleza. O Carpini tinha caído do Vitória. O Paiva tinha caído do Botafogo. O Zubeldia do São Paulo. O Antônio Oliveira do Sport. O Fábio Matias do Juventude. O Pepa do Sport. O próprio Carille do Vasco, o Ramon Dias do Corinthians, o Quinteiros do Grêmio, o Caixinha do Santos e o Mano do Fluminense. São quantos no total? 15 treinadores. Treinadores não, porque o Carille caiu 2 vezes, então foram 14. 15 quedas. São 15 quedas. Em 21 rodadas. Em 21 rodadas. Tá boa Agora, a média, né? Tem quedas que não tem como segurar. Como é que você vai segurar, cara? E esse aqui não tem jeito, tem que ser no vestiário. Eu tenho que chegar na coletiva já com alguma coisa, né? Ele ainda falou depois, né? Falou. Ainda falou depois, foi a pior derrota da vida dele, tá? Óbvio, imagino eu. Né? Mas realmente fica difícil. Tem nem o que dizer. Assim, perder pro Flamengo no Maracanã, absolutamente normal. Desse jeito, velho. É complicado. E olha aqui, ó. Temos ainda uma lista aí. A corrida do cavalinho. O cavalinho tá correndo. Os cavalinhos estão apostando corrida forte aí. Roger Machado. Mano Menezes de novo. O Dorival até outro dia deu uma balançada, mas acho que agora... Daqui a pouco a gente fala sobre a eleição lá no Corinthians. Quem mais? Paiva. Esse aí eu acho que não vai aguentar até o final. O cavalinho do Paiva passou na frente. Passou na frente do cavalinho do Mano, passou na frente do cavalinho do Roger, passou na frente do cavalinho do Cuca. Ainda tem alguns técnicos aí bem ameaçados. Uns mais do que outros. Agora ontem, eu sei que você não é flamenguista, João, nem eu sou, mas ontem pra quem gosta de futebol, cara, mas foi um vareio de bola e assim, um placar merecido e de repente ainda cabia mais. O que joga de bola Samulino, o que joga de bola Saul, o que o Pedro jogou ontem. Ontem todo mundo jogou muita bola, cara. E assim, ó, vai ser duro segurar. Futebol, velho, acontece. O pior vai lá e ganha do melhor. Mas o Flamengo vai construindo um negócio muito sólido e muito interessante, amigo. Muito interessante mesmo, André. Acho que tem 2 pontos fundamentais aí. Eu acho que o primeiro é o que o jogo de ontem exemplifica, né? Que é a fome de ganhar, a fome de fazer gol, não parar. Acho que, vou comparar aqui, não é comparando exatamente, mas o jeito de jogar e de pedir para não parar de jogar, de fazer gol, me lembra um pouco o Hans Flick. Acho que ele já fez isso muito no Bayern, faz hoje no Barcelona, apesar dos problemas defensivos que o Barcelona tem atualmente. Mas acho que essa fome de nunca parar é muito importante. Vídeo, placar, talvez o Flamengo fez 3-0 no primeiro tempo. Podia ter parado. Felipe Luiz podia ter rodado um pouco mais o elenco, falado para a galera segurar um pouquinho, para treinar melhor na semana, para depois chegar, papapá. Quando fez 2-0... Com 3 minutos, dependendo do comportamento do treinador no banco, de 1 ou 2 jogadores, dependendo ali, o time já dava murchada na bola. Já. Não aconteceu isso, e olha que só virou o primeiro tempo 3-0, né? Foram 5 gols no segundo tempo. E aí, eu acho que o outro ponto fundamental, André, é a janela de transferência que o Flamengo fez. O time já era muito bom, e aí traz Saul, Samulino, Jorginho, Emerson Royal, o Carrascal, e assim, são 5 jogadores aqui que eu estou citando, um ou outro ali já é titular, mas são 5 jogadores prontos, né? Eu acho que é você gastar dinheiro bem, né? Não basta você ter o dinheiro, você tem que gastar bem com jogadores que vão te entregar ali a curto prazo, e é o que o Flamengo queria, né? Quer e precisa para voltar a ser campeão brasileiro, que pelo que é falado aí, pelo menos para fora, de dentro para fora, é a prioridade da temporada. Enfim, a gente vai voltar a falar muito desse Flamengo que
evidentemente se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, foi a 46 pontos.